Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso ciclo de palestras, hoje com o tema da ginástica laboral, da ergonomia e do propósito de vida. Eu sou Tiago Avelino, sou secretário do Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde e, em nome da desembargadora Ana Lúcia, que é presidente do comitê e também diretora da EJUSE, dou as boas-vindas a todos. Essa iniciativa é guiada pelo Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde para os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça e também com o apoio da Escola Judicial de Sergipe, EJUSE, né, também aberto aqui ao público externo também que queira também acompanhar as nossas videopalestras. Esse momento é de grande importância diante da pandemia, do distanciamento social, para trazer reflexões, orientações, dicas eficazes para os servidores e magistrados que estão trabalhando de forma remotamente. Existem algumas regras que precisam ser observadas, tá? Então, eu peço para quem está aqui como ouvinte, desligar, né, deixar desativado o microfone e a câmera também deixar desativado, pois estas só devem estar aí abertas para as palestrantes do dia de hoje e eu estarei na mediação também. Além disso, quero advertir que as perguntas elas devem ser feitas tão somente pelo bate-papo aqui da nossa plataforma. Então, caso exista alguma necessidade de esclarecimento sobre algum ponto e até mesmo alguma pergunta para as palestrantes, por favor, utilizar exclusivamente o bate-papo da nossa plataforma. Quero registrar também que essa videopalestra ficará disponível no canal do YouTube do Tribunal de Justiça. Então, TJ Sergipe é o canal do YouTube, assim como também já está disponível lá no mesmo canal do YouTube a palestra ocorrida na segunda-feira passada. Estamos organizando também outros ciclos de palestras com temas sempre pertinentes aos magistrados e servidores, e de forma eficaz sempre será encaminhado um e-mail, e também será colocado no portal de notícias da Escola Judicial de Sergipe. Hoje nós estamos com a palestra programada da ginástica laboral e ergonomia, com a técnica judiciária e fisioterapeuta lotada no Centro Médico do Tribunal de Justiça, Bianca Ribeiro. Seja bem-vinda, doutora Bianca. E em seguida teremos a palestra do propósito de vida com a analista judiciária em assistente social, também lotada no Centro Médico do Tribunal de Justiça, e coach, Divani Panta. Sejam bem-vindas também. Então, agora eu vou passar a palavra para a primeira palestrante, que é a doutora Bianca Ribeiro, fisioterapeuta, que irá nos colocar aqui a temática ginástica laboral e ergonomia. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite e estou aqui para participar e abordar hoje o tema da fisioterapia na saúde do trabalhador, sobre ergonomia e ginástica laboral. Vamos dar início. Próximo. Vamos dar início com a ergonomia. A ergonomia, o termo, ele deriva do grego ergon, que significa trabalho, e nomos, que são leis ou normas. É uma ciência que pesquisa, que estuda, que desenvolve e aplica regras e normas a fim de organizar o trabalho e torná-lo compatível com as características físicas e psíquicas do ser humano. Próximo. Vamos falar um pouco da história da ergonomia. A ergonomia ela surgiu como primitivo, de uma forma inconsciente, na criação de seus primeiros utensílios de barro e armas que melhor se adaptassem à forma e ao movimento de sua mão, buscando uma maneira mais confortável, segura e eficaz de desenvolver suas tarefas. Oficialmente, a ergonomia ela nasceu em 1949, com a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados, com mais diferentes biotipos, perceberam que o armamento ele precisava ser projetado, montado, desmontado e usado em função do tamanho do soldado ou do serviço da engenharia. Após a guerra, diversos profissionais envolvidos se reuniram na Europa para trocar assuntos, ideias sobre o assunto e montaram laboratórios em pesquisa em ergonomia.
No Brasil, ela surgiu por volta dos anos 60 em São Paulo, Rio de Janeiro, e só em 1983, desculpa, foi criada a Associação Brasileira de Ergonomia, que é a ABERGO. Próximo. Condições de trabalho. Ela é baseada na NR17, que trata da ergonomia. É uma norma regulamentadora que foi desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, junto às entidades trabalhistas. Ela veio apoiar os trabalhadores e empresários ao buscar minimizar o impacto que os riscos ergonômicos eles trazem no ambiente corporativo, tais como a alta incidência de doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, afastamentos, queda de produtividade. A NR17, ela visa estabelecer parâmetros que permitem as adaptações às condições de trabalho, às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e eficiência no ambiente de trabalho. Próximo. Em 2000, a Associação Internacional de Ergonomia, ela sugeriu uma classificação dos campos de conhecimento em 3 domínios de especialização: a ergonomia física, a ergonomia cognitiva e a ergonomia organizacional. Próximo. A ergonomia física, ela está preocupada com as características anatômicas, antropométricas, fisiológicas e biomecânicas do trabalhador. Ela busca adequar as exigências de trabalho aos limites e capacidades do corpo, promovendo o relacionamento físico entre o homem e a máquina. A antropometria, ela estuda as medidas do corpo, a fisiologia do trabalho, ela vai estudar o espaço e a biomecânica, e o ambiente físico vai ser avaliado a temperatura, o ruído, a vibração e a luminosidade, entre outros. Próximo. A ergonomia cognitiva, ela está focada nos fatores mentais que influenciam na atividade laboral. Fatores como percepção, memória, raciocínio e resposta motora, que podem afetar a interação do trabalhador e sua atividade, tais como a carga mental exigida no ambiente de trabalho, o estresse a que os servidores estão submetidos, a confiabilidade, o treinamento, a tomada de decisão e a qualificação. Próximo. A ergonomia organizacional, ela procura melhorar a organização produtiva do trabalho e está voltada para as estruturas organizacionais, políticas e processos produtivos, tais como liderança, modelo de gestão, trabalho em grupo, comunicação e cultura organizacional. Próximo. Existem 4 tipos de intervenção da ergonomia: a ergonomia de correção, a de concepção, de conscientização e a ergonomia participativa. Na ergonomia de correção, o fisioterapeuta do trabalho ele vai atuar de maneira restrita e parcial, modificando os elementos do ambiente de trabalho, como iluminação, ruídos, dimensões, temperaturas, entre outros. Na ergonomia de concepção, o fisioterapeuta do trabalho ele interfere no projeto do ambiente, promovendo uma melhor organização do trabalho, dos sistemas de produção, no uso correto dos equipamentos e na melhor postura dos funcionários. A de conscientização, ela envolve a realização de palestras, treinamentos e cursos responsáveis por educar os colaboradores sobre os hábitos e os métodos de trabalho que podem prejudicar a saúde, como má postura, uso inadequado dos equipamentos e trabalho excessivo. A ergonomia participativa, ela visa a criação de um comitê interno de ergonomia, que é o CIE, que vai trabalhar em prol da conscientização e da viabilização de um projeto ergonomicamente correto e saudável. Focos de análise no trabalho. O fisioterapeuta do trabalho, ele vai observar 4 focos: o posto de trabalho, a postura, o ambiente físico e o organizacional. No posto de trabalho, ele vai observar o tipo de mobiliário utilizado, quais são os equipamentos utilizados para realizar aquela tarefa, se usa o equipamento de proteção individual ou não, quais os tipos de máquinas, se há o transporte de cargas ou não, se há o levantamento e descarga de materiais, qual é o tipo de atividade que está sendo exercida, o tempo exigido para a execução daquela atividade, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas. Na postura, o fisioterapeuta vai observar a postura adotada pelo trabalhador, buscando as suas devidas correções. Próximo. Ambiente físico. Vai ser observada a iluminação do ambiente,
a ideal é em torno de 500 lux. O ambiente de trabalho deve ser bem iluminado, com luz natural. A temperatura do ambiente deve estar entre 20 a 23 graus Celsius. A umidade não inferior a 40%. Ambiente sem ruídos, caso existam ruídos que não ultrapassem os 65 decibéis. E a higienização do ambiente. A organizacional, ele vai observar o sistema de funcionamento adotado pela empresa. Próximo. Então, o fisioterapeuta do trabalho, ele vai observar os 4 focos e, com isso, vai detectar quais são os riscos ergonômicos a que esses trabalhadores estão submetidos. O que são riscos ergonômicos? São fatores psicofisiológicos relacionados ao trabalho que o ser humano ele fica exposto durante o desenvolvimento de suas atividades. Próximo. Próximo. Isso, obrigada. Tipos de riscos ergonômicos: trabalho físico pesado, posturas incorretas, treinamento inadequado, trabalho noturno, monotonia, repetitividade, ritmo excessivo de trabalho, pressão explícita ou implícita para manter o ritmo de trabalho, metas estabelecidas sem a participação dos empregados e colaboradores. Próximo. Próximo. Antes, um pouco. Patamares de metas de produção crescentes sem adequação das condições para atingi-las, incentivo a maior produtividade por meio da diferenciação salarial e prêmios, induzindo as pessoas a ultrapassarem seus limites, jornada de trabalho prolongada, falta de possibilidade de realizar pequenas pausas espontâneas, manutenção da posição fixa por tempo prolongado, mobiliário mal projetado e ambiente de trabalho desconfortável. Isso. Vamos observar um tipo de risco ergonômico, que é a postura incorreta. Quais são as consequências de adotar uma postura incorreta? De cima para baixo. Fadiga visual, ocasionada pelo mau posicionamento do monitor, de lâmpadas, e pode gerar um cansaço visual e um ressecamento dos olhos. Pescoço em ombros, conhecidos como os torcicolos. As costas sem apoio, pode gerar um tensionamento do músculo eretor da coluna, por manter contraído de forma estática e permanente. E isso pode gerar uma deformação do disco intervertebral e causar dores musculares, como a lombalgia e as hérnias de disco. Punhos e antebraços no ar, sem apoio, pode gerar as lesões por esforços repetitivos, por manter contraídos os músculos dos braços e sanguínea capilar, lesão dos tendões por falta de oxigenação, de uma forma grave e até irreversível na fase mais adiantada da lesão. Os pés para trás, sem apoio, e o tórax para frente, sanguínea nas pernas, podem ocasionar um inchaço nos pés e o aparecimento de formigamento e varizes. Próximo. Vamos fazer aqui uma análise da ergonomia na posição sentada, que seria a posição ideal adotada pelo funcionário. Vamos fazer uma análise de baixo para cima. Os pés, eles devem estar paralelos e apoiados no chão, ou no apoio para pés, no descanso para pés. Os joelhos devem estar a 100 graus. O quadril deve estar tocado no final do assento da cadeira e as coxas totalmente apoiadas. Do braço da cadeira no mesmo nível da mesa, para ter o antebraço e os ombros relaxados, o cotovelo numa angulação de 90 graus. Devemos o mouse no mesmo nível do teclado, para manter o punho na posição neutra.
utilizando o apoio para teclado e para mouse, e evitar os desvios dos punhos. A lombar ela deve estar toda apoiada no encosto da cadeira, o pescoço e a cabeça em posição neutra. Devemos ajustar a altura do monitor no mesmo nível do olhar e a uma distância de 45 a 70 centímetros. A tela deve estar posicionada para evitar brilhos e o espaço abaixo da mesa deve estar livre. Próximo. A cadeira ideal. Então, a cadeira ideal é aquela que tenha todas as regulagens de ajustes, é aquela que possui todas as regulagens de ajustes, que são a regulagem de ajuste para a altura do braço, regulagem de ajuste para a altura do assento da cadeira, regulagem de ajuste para a altura do encosto e de inclinação. É necessário que essa cadeira ela tenha um revestimento com material que permita a eliminação natural do suor, que tenha o apoio em 5 pés, com rotação, que a rotação seja sobre o próprio eixo e que a borda frontal seja arredondada e que tenha um formato que acompanhe o contorno natural das nádegas. Próximo. Algumas orientações para o posto de trabalho em pé. O peso do corpo deve ser igualmente distribuído pelos pés. Os joelhos retos, a coluna reta, a cabeça e o pescoço em posição neutra. Devemos ajustar a altura da superfície de trabalho na mesma altura do trabalhador, para manter os ombros relaxados, o cotovelo em angulação em torno de 90 a 100 graus e o punho na posição neutra, utilizando sempre o apoio para teclado e mouse. E a visão, ajustar a tela do monitor no mesmo nível de visão. Devemos evitar inclinações do corpo e manter os objetos necessariamente posicionados a uma altura inferior à dos ombros. Próximo. Outras orientações posturais para levantar cargas. O trabalhador ele deve posicionar junto à carga, mantendo os pés afastados a uma distância equivalente à dos ombros. Em seguida, deverá baixar o tronco, dobrando o joelho, mantendo o pescoço e as costas retas, com os braços estendidos. Segurar a carga firmemente e levantá-la gradualmente até obter a posição em pé. Ao caminhar, deve aproximar a carga do corpo e mantê-la centralizada. Repetir o processo inverso para colocá-la no chão. Próximo. Coloquei também outras orientações posturais no dia a dia, a título só de conhecimento. Vamos lá. Carregar sacolas. Evitar o transporte de cargas com apenas uma das mãos. Distribuir o peso entre as duas mãos. Ao conduzir um objeto, fazer com a forma firme, mantendo o mais próximo do corpo, manter as costas eretas e contrair o abdômen. Sempre que possível, colocar os volumes mais pesados em um nível mais alto que o piso, então colocar no ombro é o ideal. E ao abaixar-se, dobrar apenas os joelhos, mantendo a coluna reta. Próximo. Para vestir calças, o ideal é sentar em uma cadeira, que aí mantém a coluna reta, evitar na posição em pé, porque há uma grande sobrecarga na coluna. Próximo. Para arrumar gavetas, o ideal é sentar em um banquinho e manter a coluna alinhada, contraindo o abdômen e realizar esse movimento nessa posição. Próximo. Para dormir, o ideal é em decúbito lateral, com travesseiro na cabeça e outro entre as pernas, com os joelhos semiflexionados para manter o alinhamento da coluna. Próximo. Para calçar os sapatos, o ideal é sentar em uma cadeira, cruzar uma perna sobre a outra e colocar o sapato, evitando curvar a coluna. Próximo. Para carregar o bagageiro do carro, posicionar um pé na frente do outro, criando uma base, e dobrar um pouco o joelho. O segredo é usar força nas pernas para suspender e descer as bolsas dentro do porta-malas, sem inclinar o tronco. Próximo. Para cozinhar, lavar roupa e louças,
o ideal é apoiar um dos pés sobre um banco baixo, um balde. Isso ajuda a manter a coluna ereta e contrair o abdômen. Próximo. Varrer o chão. O ideal é usar uma vassoura cujo cabo seja proporcional à sua altura, assim evitar a inclinação. Deixar os pés afastados e as costas o mais reta possível. E fazer a varrida com o corpo inteiro, em vez de usar os braços e o tronco. Para limpar embaixo dos móveis, o ideal é agachar-se, sentando sobre os pés, contrair o abdômen e levar a vassoura à frente e atrás, sem movimentar a coluna. Próximo. Para afastar os móveis, o ideal é pedir uma ajuda a uma outra pessoa de uma mesma estatura que a sua. Os dois vão manter os pés afastados, flexionar os joelhos e contrair o abdômen. Próximo. Para estender a roupa no varal. Não se esticar para alcançar um varal alto. O ideal é deixá-lo a uma altura acessível, que você possa esticar roupas sem levantar os braços acima da linha do ombro. Próximo. Para escovar os dentes, o ideal é deixar uma mão sobre a pia e o pé do mesmo lado do corpo sobre um pequeno banco balde, inclinando levemente o tronco para frente, focando no movimento do quadril, além da coluna, e contrair o abdômen. Próximo. Para dirigir, o ideal é colocar uma almofada sobre o assento para dar um suporte na lombar e evitar dores musculares, alinhar os joelhos com os quadris, apoiar a coluna no encosto do banco. Os pés eles devem alcançar os pedais de uma forma que os joelhos eles fiquem levemente flexionados. A distância do volante também permite a livre movimentação dos braços, com uma semiflexão do cotovelo, evitar essa posição aqui, a segunda, com os braços estendidos. Próximo. Os benefícios. Ela diminui o índice de absenteísmo, por motivo de saúde. Ela aumenta a produtividade da equipe, previne as doenças laborais, que são as DORT. Economia. Primeiro, de crescimento. Segundo, é instruir os colaboradores. Através da criação de grupos de corrida e caminhada e realizar a ginástica laboral. Próximo. Pirâmide dos bons hábitos. Então, é indispensável que o trabalhador seja um ativo, faça exercícios 3 vezes na semana, exercícios de força, exercícios aeróbicos, que tenha uma saudável e que pratique alongamentos diários e frequentes. Próximo. A equipe multidisciplinar da ergonomia ela é composta pela engenharia, que vai fazer o projeto e a produção de forma segura. O profissional do design vai fazer a adequação e o design do produto. A psicologia vai atuar no treinamento e na preparação psicológica. A medicina e a fisioterapia vão atuar na prevenção do acidente de trabalho. A administração em projetos organizacionais na gestão de pessoas. Próximo. A atuação do fisioterapeuta do trabalho. Ele atua na estruturação das pausas compensatórias, na avaliação das funções músculo-esqueléticas, na avaliação cinesiológica funcional, que é a avaliação do movimento, na implantação dos programas de qualidade de vida no trabalho, na adequação dos postos de trabalho às necessidades trabalhistas. Ele atua na prevenção, no tratamento e na reabilitação desse trabalhador, reintegrando ao trabalho. Ele atua na correção postural através do Pilates e do RPG.
que é a Reeducação Postural Global, e ele participa do Comitê de Ergonomia, que é a Coergo. Próximo. Implantação da ergonomia. Então, para implantar a ergonomia, é necessário a criação de um comitê de ergonomia, que é formado por um grupo exclusivo que vai cuidar do assunto e vai minimizar os riscos ergonômicos no ambiente de trabalho. Ginástica laboral. A palavra laboral, ela vem de labor, que significa trabalho. Esse tipo de ginástica é realizado no ambiente de trabalho e durante o expediente, com exercícios físicos específicos e voluntários de baixa intensidade, como alongamentos musculares, trabalho de respiração, percepção corporal, reeducação postural e compensação dos músculos, com duração de 15 minutos. Próximo. O objetivo é prevenir as patologias relacionadas às atividades laborais, incentivar os colaboradores na prática de atividades físicas e melhorar a qualidade de vida e a manutenção da saúde. Próximo. A ginástica laboral, ela iniciou em 1925 na Polônia e foi aderida por outros locais como Holanda, Rússia, Bulgária e Alemanha. Em 1928, ela chegou ao Japão e após a Segunda Guerra Mundial, ela espalhou-se por todo o país. Próximo. Tipos de ginástica laboral. Temos a ginástica laboral preparatória, compensatória e de relaxamento. A preparatória é no início do expediente, com exercícios de ativação que vão aquecer os grupos musculares solicitados suas tarefas, despertando para a atividade. A ginástica compensatória é realizada durante o expediente, com exercícios específicos de compensação aos esforços repetitivos e às posturas inadequadas. Ela renova as energias para o restante do expediente. A ginástica de relaxamento é no final do expediente, com atividades leves de alongamento muscular, com o intuito de oxigenar e diminuir o acúmulo de ácido lático, promovendo um relaxamento mental e físico aos trabalhadores. Próximo. Os benefícios da ginástica laboral para os trabalhadores. Melhora a postura, previne as doenças ocupacionais, que é a Dort-Lé, reduz o sedentarismo e melhora o condicionamento físico, reduz a fadiga e o estresse, melhora a concentração e melhora a autoestima. Próximo. Para a empresa, ela reduz o índice de absenteísmo, reduz as taxas de turnover, diminuição dos riscos de acidente de trabalho, integração dos trabalhadores. Trabalho, aumenta a qualidade de vida no trabalho, melhora a imagem da instituição para os empregados e sociedades. Próximo. Reduz os custos e evita os processos trabalhistas. Finalizando aqui com as referências bibliográficas, quero agradecer. Pelos esclarecimentos da ginástica laboral. E agora vamos passar aqui a palavra para Edivani Panta, que é analista judiciária do Tribunal de Justiça, lotada no Centro Médico, e também coach. Boa tarde, Edivani. Agora está com você. Edivani, lembre de desbloquear o seu microfone e fique à vontade, tá? Boa tarde a todo mundo. Obrigada pela presença. Todos vocês. Estou compartilhando a nossa palestra. Vou iniciar, vou começar a palestra, falando que conheço o propósito de vida, porque me identifiquei nas minhas leituras com algo primordial para a nossa realização. Por favor, verifique o parte do microfone para colocar mais próximo. Isso. Nas minhas leituras, e a realização como um todo.
mudança positiva nos níveis mais altos dessa pirâmide, isso vai afetar de forma positiva os demais níveis dos nossos níveis neurológicos, ou seja, uma mudança da nossa vida. E como vocês podem perceber, aí no topo está o propósito do livro. Além disso, trouxe também um outro autor, que é Napoleão Hill. Ele fez uma pesquisa que durou 20 anos, entrevistando 16 mil pessoas, e teve duas constatações interessantes. A primeira delas foi que 5% de todos os pesquisados obtiveram sucesso em várias áreas da vida porque possuíam um propósito de vida definido e um plano específico para executá-lo. A segunda e mais importante constatação foi que os demais para pontuar, esse estudo transformou na primeira lei, que é defina seu propósito de vida e coloque em prática. Aí o livro que eu escolhi, o autor, para a gente fazer a nossa maior parte das palestras, que é o Luiz Trindade. Ele é psicólogo, mestre espiritual, líder humanitário, criou o movimento mundial, que é o Awakening Globe, com o propósito de restaurar os valores humanos e estabelecer a consciência amorosa em cada um de nós. Ele coloca lá no início do livro as perguntas pertinentes. Quem sou eu e o que eu vim fazer aqui? Em algum momento da nossa vida, todos nós fazemos essas perguntas. E encontrando as respostas, aquilo que a gente acha o nosso propósito. Cada um de nós, a gente não veio aqui a passeio, né? A gente não veio para somente fazer o que todo mundo comumente faz, nascer, né? Sim, casar ou não, enfim. A gente veio para colocar em prática os nossos dons e talentos, que foi aquilo que a gente trouxe desde a infância, que foi trabalhado, e se a gente conseguir identificá-los, colocar em prática na nossa vida, a gente encontra a fonte da felicidade, tanto para a gente quanto para os demais que a gente vai servir. Então, o que é o propósito? O propósito é o sentido da nossa vida, alinhado ao propósito maior. A gente vê que um propósito individual está alinhado ao propósito da humanidade, que é expandir a consciência através do amor. Em outras palavras, despertar o amor adormecido em nós e nos outros. Aqui faz essa interessante consideração. E o que é essa expansão da consciência, né? Eu escolhi essa passagem do livro, que eu achei bem interessante, que ele coloca de uma forma bem didática para a gente entender. Ele compara a expansão da consciência humana com o desenvolvimento de uma árvore. A raiz é a nossa história, nossos ancestrais, que é o que nos dá sustentação, o caule, nossos valores, os galhos, nossos talentos e dons, as folhas é a nossa constante, né, a nossa eterna capacidade de renovação, diante das adversidades da vida, e as flores, os frutos, são o propósito de vida. São aqueles presentes que a gente trouxe, que estão dentro de nós, a gente trouxe para dar à humanidade. Nas palavras do autor, é aquilo que viemos realizar como canais do amor. Segundo o autor, eu não poderia deixar de ressaltar esse tema interessante que é muito importante no dia de hoje, que é a depressão. Ele tem um olhar bem interessante, que ele fala que a principal causa para a depressão é o amor represado. Diante da circunstância da vida, das dores, traumas que todo mundo passa, o ser humano muitas vezes tranca, fecha o coração para o amor. E daí acontece o bloqueio, baixos níveis hormonais, que é a dopamina, a serotonina. E diante dessa circunstância é muito importante a medicação, né, que tem sido cuidado para reorganizar essa química do cérebro. Mas o autor chama a atenção que a principal causa é realmente o bloqueio do sentimento do amor. E aí ele fala que é importante, que a pessoa precisa fazer para superar tudo isso, que é ressignificar, enfrentar, ressignificar e transformar em oportunidades de crescimento. Aí, né, sobre essa perspectiva, o autor fala que o ser humano usa muito os amortecedores para não sentir a dor. Seriam esses amortecedores, que é o termo que ele utilizou, seriam os vícios, né, como álcool, drogas, cigarro, corrupção por compras.
etc. Mas existe uma infinidade do ser humano de artifícios que o ser humano cria para não entrar em contato com a dor. Mas o que ele explica é que, nessa perspectiva, a gente bloqueia o canal, né, do canal de sentimentos. Da mesma forma que você bloqueia o canal da dor, você também bloqueia a perspectiva da possibilidade da felicidade. Daí a importância de você realmente enfrentar essas dores, se necessário buscar ajuda, né? Psicólogo, com as terapias integrativas, coaching, etc. Cada um tem o seu caminho, né? Ele fala que nessa perspectiva sempre é uma escolha. Nós podemos escolher cultivar o sofrimento, se manter nele, ou ressignificá-lo, como ele acabou de dizer, sair dele. Não cair na vitimização, que a vitimização é o que nos paralisa, impede que a gente alcance é, o nosso propósito de vida. E aí, ainda nessa perspectiva, ele lança esse questionamento, essa reflexão, para ajudar. Ele fala que é uma ajuda no início da saída da cura da depressão. Se eu não tivesse que ganhar dinheiro, nem agradar alguém, o que eu faria da minha vida? O que eu faria do meu tempo? É uma forma de reflexão, de percepção, né, de clarear a visão, de perceber onde você está fazendo aquilo que ama, você está fazendo aquilo que gosta, você está ali por força da circunstância, para agradar alguém que precisa. É uma reflexão bem interessante, bem pertinente. Ajudou bastante no trabalho do projeto, coaching group que eu estou fazendo no projeto. E ele fala dos obstáculos ao propósito, que seria isso. Ele fala muitas vezes, repete muitas vezes no livro, que dentro de cada um de nós existe uma fonte inesgotável do amor no nosso interior. E primeiro a gente precisa acessá-los. Mas quais são os obstáculos para isso? Não é tão simples, né? São as mágoas e ressentimentos que todos nós temos, mas que quando perdura muito tempo, ainda que inconscientes, perdura muito tempo, eles bloqueiam aquele canal do amor, né? O canal de sentimentos. E aí toda a dificuldade da gente acessar os nossos dons e talentos e colocá-los em prática. Aí ele diz que a verdadeira felicidade só é possível quando podemos manifestar o nosso propósito de vida. É um sentimento de satisfação, preenchimento, de estar no lugar certo e nos harmonizamos com o fluxo da vida, tudo melhor, inclusive a vida material. E ao falar de sentimentos, né, ao falar dessa fonte inesgotável do amor, não tem como não falar da nossa criança, né? Nossa criança interna, que é onde nasce, onde brota esse sentimento. A criança nasce amando, confiando, é espontânea. Mas o que acontece com a gente no meio do caminho? Então, acontecem os traumas, as dores, as crenças limitantes negativas que se instalam, não é isso? E, agora, ressaltando com relação a essas crenças, a gente cresce e a gente percebe, se dá conta que elas foram instaladas lá na infância, né? Quando há um processo de autoconhecimento. E que muito tempo se passou e que elas não são verdadeiras. Então, a gente precisa realmente perceber nossas crenças, rearticular e colocar no lugar das crenças limitadoras, crenças possibilitadoras, né? Para não estagnar a nossa vida, a nossa realização. Se tu, para alcançar isso aí, o que é necessário? Você precisa se permitir estar onde tudo o que você precisa se manifesta a partir da fonte do amor, abundância e poder que habita em você. E aí eu fiz elenquei aqui algumas coisas, eu tirei tanto do livro de Ciro Braba, quanto uma coisa espiritual que eu acompanho, que é Cátia Simonato, e recomendo a quem quiser acompanhar. E aí eu sei que ia ter essa pergunta, mas vem cá, como acessar essa fonte inesgotável do amor que nos habita? Acontece. E aí eu olhei aqui algumas coisas, e eu pensei em tudo que é possível. O autoconhecimento não é importante. É importante também a gente ter essa consciência de que dentro de nós a gente tem todos os recursos necessários para a nossa felicidade. A diária é importantíssimo, então,
tanto no autoconhecimento quanto nesse contato com a nossa fonte interior, né? Que é o amor. Música também é muito importante, um estilo que gera bem-estar e paz em cada um, que pode ser o louvor, caso a pessoa tenha uma crença. Oração diária, para quem crê, também é muito importante, já foi comprovado cientificamente que baixa até os níveis da perfeição, né, para quem tem crença. Escrever diário da gratidão, hoje todo mundo tem conhecimento, nas palestras que a gente fala, na palestra do Dr. Tiago aqui presente, ele falou também. Esse diário, existe o livro O Poder da Gratidão, quem quiser poder verificar lá. A gratidão é um dos caminhos para a gente encontrar essa paz, essa felicidade, porque a gente se dá conta que na nossa vida também existe muita coisa positiva. Nossa mente é mais programada a perceber aquilo que é negativo, mas que existe todos os dias. Acontecem coisas positivas na nossa vida. E achei interessante o diário do desabafo. Seria registrar essas mágoas, ressentimentos, frustrações diárias que acontecem em cada um de nós, para que isso saia de nós. Né? Você vai colocando até que vai esvaziar em um momento, né? Que é bancado do coração isso. Então, esse que a gente faça o diário, isso eu pesquisei até de Kátia Simonoff. E ela fala que a gente tem que realmente rasgar e jogar para que isso seja descartado da sua vida. É importante também questionar os pensamentos e crenças negativas. Por quê? Como eu expliquei antes, as crenças negativas, elas limitam, podam, né, a pessoa. No livro de caso de uma criança, pode acontecer com todos nós temos crenças negativas. Uma criança que tem o dom da música, do canto. Então ela gostava muito de cantar, e cantava alto, e a mãe chegou com a cabeça, e desmotivou ela a cantar, não queria mais que ela ficasse cantando para incomodar. E a criança passou a não cantar mais, mas ali já era um dom natural que a criança tinha, e isso podia trazer realização para ela, mas ela passou a relacionar algo negativo, toda vez que cantava, passou a acreditar que a voz dela realmente não era boa, e não desenvolveu mais esse dom, que poderia ser explorado e trazer a ela a realização. E as mais pessoas que a ouvissem. É interessante que para você conseguir detectar as crenças negativas limitantes, se você não conseguir sozinho, que às vezes a gente tem consciência das crenças, mas não consegue colocar no lugar uma possibilitadora, você pode procurar um profissional, um coach ou um psicólogo. A minha colega está aqui presente, Karina, assistindo. Bom, o 7. Ame-se, cuide do seu corpo. Nutrição saudável, hidratação, exercício físico e sono restaurador. Ela fez um curso com professor espiritual, psiquiatra, no exterior, e faz retiros com alimentação vegana. Ela fala que só os cuidados, se você, quem tem depressão, por exemplo, se implementar esses cuidados na sua vida, com 6 meses, ela diz que uma melhora considerável da depressão. Para além do tratamento medicamentoso, terapia, medicamentoso se a depressão já estiver avançada. E achei bem interessante isso pontuar. E o sono restaurador, né, ela falou. E a gente deve cuidar do nosso sono, mas quem tiver com dificuldade de sono, achei interessante ela pontuar que nem sempre o mais saudável é buscar uma medicação para dormir. Ela sugeriu que busque um nutrólogo, né, que possa verificar quais são as substâncias químicas que faltam no seu cérebro para que você possa ter um sono restaurador. Interessante essa visão dela. E realize o seu propósito de vida e seja feliz. Para finalizar, eu quero colocar, eu ainda estou nesse processo, né, de caminho do propósito de vida, mas eu tenho um exemplo justamente dessa coach espiritual do Kátia Simonato. Eu queria colocar o exemplo dela, que é uma forma de exemplificar, eu acho perfeitamente. Ela tem um canal, que é o Ser Felicidade, é acompanhada por quase 1 milhão de pessoas, que é 956 pessoas que acompanham ela, e ela tem um know-how assim, muito interessante, muito importante. E ela conta que ela fez uma viagem, na época ela já era terapeuta, e ela fez uma viagem, ela fazia muitos retiros espirituais, como coach espiritual, e foi para o Arizona fazer um retiro para descobrir o Dharma.
Dharma lá no exterior significa o propósito mesmo, o propósito individual da gente alinhado ao propósito humanitário. Lá no retiro, na Arizona, perguntaram a ela, bom, você vai dizer tudo aquilo que você ama fazer. Ela se listou, discorreu, e dentre os primordiais ela falou que gosta muito de ficar com os filhos, gosta muito de cozinhar comida vegana, compartilhar isso, gosta muito de viajar, de conhecer os professores espirituais. E ela saiu pontuando, gravaram o que ela falou, no final da explanação dela, mostraram a gravação e disseram assim, olha, Dharma nada mais é do que aquilo que a gente veio fazer nesse mundo, e que a gente veio fazer nesse mundo é ser feliz. Então, você veja tudo que você falou que você ama fazer, descubra que você pode transformar isso em serviço para o próximo, sua família, comunidade, seu trabalho, enfim, para a humanidade. Pense e reflita como vai ser isso, o que você pode transformar, como você vai conseguir descobrir seu propósito de vida. Então, lá no retiro, ela foi refletir. Terminando o retiro, ela voltou para a cidade dela e ela mudou, ela encontrou o propósito de vida dela. Ela continuou sendo terapeuta, que está alinhada ao propósito de vida dela, mas aí ela adicionou que ela passou a fazer curso de culinária vegana, aí você vê pessoas em casa para ensinar. Ela passou, as sessões dela, terapia, elas ficaram mais alongadas, ela passou a ter uma visão mais ampla da prestação de serviço, né, dela, enquanto terapeuta. Além disso, ela também buscou fazer retiros espirituais, onde ela pôde compartilhar, ela já viajava muito, e fazia retiros com vários professores espirituais de diversos países do mundo. Então, ela passou a fazer retiros para compartilhar esses conhecimentos. Então, hoje ela mora na Califórnia, e uma sessão terapêutica com ela custa R$ 600. Então, e faz retiros no Brasil e no exterior. E ela fala assim que encontrou o propósito de vida dela e é muito feliz fazendo o que ela faz. Então, ela ama fazer o que faz, é feliz, ajuda muita gente e suas necessidades foram supridas. E é isso. Nós viemos nesse mundo para ser felizes e fazer um outro feliz. Obrigada a todos. Boa tarde. Estou aberta aí às dúvidas que vocês queiram compartilhar. Obrigada. Muito obrigado, Edivani, por sua participação. Nós não tivemos aqui perguntas, nem para a doutora Bianca, nem para você, diante do tema aqui proposto. Então, agradecemos a disponibilidade de cada uma de vocês, né, integrantes do Poder Judiciário, colocar aqui o conhecimento de vocês dentro da expertise de cada uma, para colaborar tanto com a saúde integral dos magistrados, quanto à saúde integral dos servidores. Então, não havendo aqui perguntas, né, a serem aqui esclarecidas de alguma ordem por doutora Bianca e por Edivani, então, em nome da desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, nós finalizamos esse ciclo de videopalestras, agradecendo a todos os servidores, pessoas externas e magistrados que participaram aqui do nosso ciclo de videopalestras e desejamos uma ótima tarde a todos. Gratidão. E a frase final, Tiago? Eu separei uma frase. Parabéns. Parabéns aos palestrantes. Tiago, alô? Oi, Edivani. Eu preparei uma frase final para ler, mas se você achar que ainda dá tempo, olha, o pessoal ainda está na sala. Lê minha frase final. Pode falar a sua frase final para deixar essa reflexão como encerramento, por favor? Tá joia. Vamos lá. É de Sri Prem Baba.
Só é possível brilhar quando trabalhamos para que o outro brilhe. Só é possível se curar quando trabalhamos para que o outro se cure. Só é possível realizar o nosso propósito de vida quando trabalhamos para o propósito do outro. Obrigada. Fica aí a reflexão para todos nós. Muito grato, Ivani, por sua disponibilidade aqui, o pessoal colocando, a doutora Rosa Jeane, colocando aqui os parabéns a todas vocês e a Juros. Muito grato a todo o público que nos acompanhou. Até o próximo ciclo de palestras.